Boa tarde, Gigi, tudo bem? Agora, na nossa segunda aula, nós vamos ter aula de português. Na nossa segunda aula de português, nós vamos continuar trabalhando sobre o poema. Na aula passada, nós trabalhamos sobre o poema Convite, certo? Então, nós vamos continuar respondendo as perguntas deste poema, tá bom? Então, aqui na página 22, no número 8, diz assim. No poema, a palavra papagaio é o nome de um brinquedo ou uma ave? No número 9. Por que a bola, o papagaio e o peão ficam gastos de tanto brincar? Depois no número 10. O que não fica gasto mesmo depois de muito ser usado em brincadeiras? Lembra lá o que diz no nosso poema? O que não gasta, né, de tanto brincar? No número 11. Porque de acordo com o poema, quanto mais se brinca com as palavras, mais novas elas ficam. Por que você acha isso, Gigi? O que, na sua opinião, você acha que isso significa em relação a esse poema e as palavras? No número 12. Copie do poema o verso em que é feito um convite ao leitor. Então, aí no meio do nosso poema, né, tem um convite ao leitor, você vai copiar esse trecho do poema, tá bom? Daí, aqui, com a palavra, na página 22, nós vamos deixar para retomar essa parte quando nós estivermos em sala. Aí você vai ensaiar e vai apresentar esse poema, tá bom, Gigi? Por enquanto, como nós estamos fazendo atividade em casa, nós vamos prosseguir com a página 23, com clique no texto. É um poema também, né? Leia o poema, grande ou pequeno. Então, esse poema, nós vamos ler para poder responder as perguntas dele. Se eu me meto na conversa para ouvir do que é quem falam, os adultos e os parentes. Lá vem bronca da mamãe. Não, 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 não. Já para fora. Você é muito pequeno para ouvir nossa conversa. Mas se eu faço algum errinho, qualquer coisinha mal feita, ou alguma reinação, lá vem bronca do papai. Mas você não tem vergonha? Isso é coisa de que se faça. Você já está muito grande para coisas como essa. Afinal, quem é que eu sou? Eu sou muito pequeno? Ou sou grande, até demais? Ora, tenham paciência. Deixe-me crescer em paz. Então, esse é um poema, né, que se chama Grande ou Pequeno. Ele fica meio confuso, né? Quando ele faz alguma coisa, a mãe dele diz que ele é muito pequeno para estar fazendo aquilo. Porém, quando ele faz outro tipo de coisa, o pai dele diz que ele é muito grande para estar fazendo aquele tipo de coisa. Então, ele fica confuso. Ele é grande ou é pequeno? Então, aqui diz na legenda deste texto, né, que esse texto é de Pedro Bandeira, grande ou pequeno o nome do texto, né, Mais Respeito, Eu Sou Criança, da editora Moderna também, de 2009, página 11. Então, essas são as informações que nós temos a respeito deste poema. Porém, nós vamos prosseguir aqui na página 24, respondendo as perguntas deste poema. Diz lá, número 2, qual é o título do poema? Responde aí pra mim, Gigi. Depois o número 3. No poema, há uma voz que conta algo ao leitor. De quem é essa voz? Da mãe, do menino ou do pai? Quem que você acha que contou este poema, Gigi? Depois o número 4 diz lá, sublinhe os versos em que o menino produz a fala do pai e da mãe. Depois o número 5 diz lá, o que significa se meter em uma conversa? Para você, o que significa se meter em uma conversa? E você, já se meteu em uma conversa? Responde aí pra mim, Gigi. Depois no número 6 diz lá, releia o quarto verso do poema. Nele, a palavra bronca indica elogio ou sermão. Você vai reler lá para saber o que significa a palavra bronca, tá, Gigi? Depois, no número 7, diz assim, de acordo com o poema, o que seria fazer alguma coisa mal feita? O que você acha que significa fazer alguma coisa mal feita? Explica para mim, tá bom? E no número 8 diz assim, em que momento o menino é considerado pequeno? Quando que se refere que entende-se no texto que ele é pequeno? Depois, no número 9. Em que momento o menino é considerado grande? Quando que diz que ele é grande para estar fazendo certa coisa? Neste momento, você vai dizer aí para mim quando que se refere que ele parece ser grande para estar fazendo esse tipo de coisa. Em seguida, temos a última, número 10, que diz, o que revela o verso? Ora,
tenha paciência. Quando se diz essa parte do verso, ora, significa o quê? Tenha paciência. Esse ora, tenha paciência, está entre aspas, porque significa que alguém disse isso, né? E por que alguém disse isso? Queria dizer o que nesse momento para o menino? Então, essa é a nossa atividade de hoje, a respeito do menino, do texto, né? Pequeno e grande, que o menino conta pra gente. E essas são as nossas questões, tá bom? Boa aula, Gigi. Essa é a nossa atividade de português de hoje.